Nesta aula, será abordado o tema de grandezas físicas. Para iniciar, dando a introdução a este assunto, começarei dizendo o que é. Bem, tudo que pode ser medido é denominado de grandeza física, como por exemplo, tempo, massa, comprimento, área e temperatura, são grandezas que podemos compreender a partir de seus valores e das unidades de medida em que esses valores são expressos. Na física, existem duas grandezas, sendo estas escalar e vetorial. Pense na seguinte situação: duas pessoas empurram a mesma caixa que está parada. Essas pessoas fazem força de mesma intensidade, ou seja, ambas estão aplicando a mesma força de forma igual na caixa. Digamos que uma pessoa esteja aplicando uma força de 50 newtons, logo a outra aplica a mesma quantidade, ou seja, também aplica 50 newtons sobre a caixa. E o que deve acontecer com essa caixa? Obviamente que depende. Se as duas pessoas empurram a caixa em um mesmo sentido, ela se deslocará nesse sentido. Entretanto, se uma pessoa empurrar a caixa em um certo sentido e a outra empurrar no sentido contrário, sendo ambas as forças de valores iguais, como eu havia dito, provavelmente a caixa não sairá do lugar. Mas porque o resultado da ação de dois empurrões não depende apenas de quão intenso eles foram. A resposta é que o empurrão, ou seja, a força aplicada sobre a caixa, é uma grandeza vetorial. Mas o que é uma grandeza vetorial? Para poder entender isso, é necessário que eu explique alguns conceitos. O valor de uma grandeza física é denominado intensidade. A intensidade é sempre um valor positivo. Algumas grandezas físicas têm característica de serem verticais, horizontais e inclinadas em relação à horizontal ou vertical. E essa característica é denominada direção. Para cada direção, há a possibilidade de ocorrer em dois sentidos. Por exemplo, o empurrão na horizontal pode ser para a direita ou para a esquerda. Um empurrão na vertical pode ser para cima ou para baixo. Mas e escalar? Bem, esta grandeza só precisa de um valor associado à unidade. Desta forma, fica totalmente bem determinada. Por exemplo, tem um indivíduo que tem 70 quilogramas. É só massa corporal. Eu preciso de alguma coisa a mais? Não, porque só isso é o suficiente para você poder entender que isto é só massa corporal. E você sabe que independentemente de para onde ele for na parte do mundo, ele vai permanecer. Não importa se ele está em cima de uma casa, não importa se ele está dentro da casa, não importa se ele está deitado, não importa onde está, o que está fazendo, a sua direção, o sentido, isso não importa. Porque ele vai permanecer com 70 quilos, 70 quilogramas, sendo 70 a intensidade e quilograma a unidade de medida. Exemplos de grandeza escalar é o tempo, a massa, o comprimento, a área e a temperatura. Bem, é necessário para você poder entender o básico das grandezas físicas. Nesta aula de física, compreenderemos conceitos importantíssimos para o estudo da física: as unidades de medida de USI e as grandezas físicas, as escalares e as vetoriais. Para melhor compreensão, é necessário ater-se a dois pontos: o que é e por que eu preciso aprender isso para entender física. Bem, então o que são as unidades de medida? São representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, sensação, o tempo ou tamanho de algo, sendo abrangentemente utilizado no dia a dia, desde construção de casas até experiências químicas. E por que eu preciso aprender isso para entender a física? Bem, é impossível que o estudo da física aconteça sem quantizar seu objeto de estudo, que são os fenômenos naturais como som, movimento, eletricidade, etc.
Agora veremos algumas das muitas unidades de medida. Elas são divididas em duas: as unidades do SI e as unidades derivadas. As unidades do SI foram convencionadas dessa forma para universalizar o estudo, pois existe mais de uma forma de medir o mesmo fenômeno, e também quantizar cada fenômeno. Outra característica do SI é que ela serve como base para as unidades derivadas. Um exemplo é o metro quadrado. Nada mais é do que o m vezes ele mesmo. E essa é uma forma de medir uma área. Aqui. Agora eu mostrarei alguns exemplos de conversão de uma mesma grandeza, nesse caso o comprimento. Para isso eu estarei utilizando essa tabela aqui, que ela é muito simples de ser utilizada, você apenas precisa que apenas um algarismo esteja em cada casa, ou cada lacuna dessas aqui, certo? Vamos lá com a primeira conversão. Vou transformar quilômetro em metro, certo? Vou transformar 8 quilômetros em metro. 8 quilômetros. 8 quilômetros em metros. Para isso, eu utilizarei a vírgula que existe antes do 8, certo? Essa vírgula aqui. Que ela, enfim, ela não é relevante para o cálculo porque ela não vai adicionar em nada, certo? Pode existir infinitos zeros aqui antes desse 8 que esse número ainda vai ser 8, certo? Porém, nessa tabela aqui, a vírgula será de extrema importância para o cálculo, certo? Então vamos lá. Eu quero transformar esse quilômetro aqui em metro. Então eu vou pegar a vírgula, que sempre vai ficar na parte direita do número, ok? E eu vou transferir ela para o metro. Aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Para cá. E eu preencho todas as lacunas com um algarismo entre a vírgula e 8. Então aqui eu tenho 8.000, certo? Ok, vamos lá. 8.000. E como é que eu faria com um número que tem dois algarismos? Por exemplo, 23. 23 metros, por exemplo. Quero transformar em milímetros. 23. Como é que eu faria para eu colocar esses dois algarismos aqui e continuar seguindo a regra? Bem, em milímetro. Em milímetro. Certo? Bem, eu pegarei o 3 metros, que é o que está atrás. Eu pegarei esse 20 aqui e colocarei para a casa da frente, certo? Na casa dos decâmetros. E eu pegarei a vírgula que está aqui atrás do 3 e eu vou deslocar até o milímetro, certo? A mesma coisa que eu fiz com o quilômetro e o metro. Pego a vírgula aqui, 1, 2, 3, transfiro para cá. E vou adicionar o nome das lacunas, da vírgula até o número. Tem um 23.000, certo? Agora o último caso, onde eu tenho que transformar em uma unidade de medida menor para uma maior, por exemplo, 1 milímetro para o metro, ou 1 metro para o decâmetro, ou decâmetro para o quilômetro, 1 metro para o quilômetro, perdão. Vamos fazer aqui com 1 metro para o hectômetro, no caso, vamos lá. Eu tenho 5 metros. Eu quero saber quantos decâmetros, quantos hectômetros, perdão, tem nesses 5 metros. H, M. Aqui eu faria a mesma coisa, certo? Pegarei os 5, colocarei na casa dos metros, que está a vírgula,
e vou transferir essa vírgula para o hectômetro. Essa vírgula sai daqui e anda uma, duas casas para cá. E aí é só pôr a vírgula. Está pronto.